Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao programa Saúde em Foco. Eu sou a doutora Isabel Romani, especialista em varizes e vasinhos. E hoje nós estamos com um convidado super especial, o Dr. Lucas Galvani, médico formado pela Universidade de Ribeirão Preto, cirurgião geral e especialista em endoscopia digestiva e também com subespecialidade em saúde intestinal. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o meu convite, Lucas. Obrigado, Bel. Obrigado a todo mundo que está assistindo. E fico muito feliz com a presença dele. Ele é um médico que veio há pouco tempo para Mococa. Tem quanto tempo, Lu? Tá fazendo 3 anos agora. Já tá fazendo 3 anos, veio, passa rápido, né? E foi um grande presente pra gente. Ele é especialista, como eu falei, em saúde intestinal. Eu queria saber por que você escolheu a cirurgia geral e depois por que você escolheu a endoscopia, que hoje em dia é a sua subespecialidade. Bom, boa noite a todos. Bom, Isabel, a cirurgia geral, né, nós dois conhecemos bem a realidade, como é que é. É uma especialidade muito ampla, muito bacana. O cirurgião, ele tem aquele perfil mesmo de ir lá e resolver, né? A cirurgia, ela tem esse poder, né? O paciente muitas vezes tem um problema cirúrgico, uma apendicite, uma diverticulite, e você poder resolver isso imediatamente, atuar de forma invasiva em pacientes graves, isso é muito recompensador no nosso dia a dia, né? Você vê um paciente que entra muito grave no hospital e em cerca de alguns dias ele tem possibilidade de melhorar. Sim. E a atuação em intestino, o intestino ele é maravilhoso. Existe uma frase muito famosa, né, que as pessoas até, meus pacientes adoram repetir isso para mim no consultório, que o intestino ele é o segundo cérebro. Isso é muito verdade. Existe um eixo cérebro-intestino que o nosso intestino ele comunica de forma orgânica. Isso não é fantasioso, isso não é uma imaginação, isso é de forma orgânica mesmo. O nosso intestino ele tem receptores para catecolaminas de estresse e ele responde veementemente às nossas emoções, ao que a gente está sentindo. Então, se o meu paciente ele passa por períodos de ansiedade, de depressão, isso acaba acarretando em desordens intestinais, prisão de ventre, diarreia crônica, gastrite, refluxo, tantas outras doenças aí que a gente atua. É muito abrangente, né? Muito abrangente. E o Lucas é esposo da Camila Carraro, que esteve aqui há pouco tempo com a gente. E foi devido a ela, que ela é de Mococa, que você veio pra cá, não foi, Lu? A minha família é de Mococa, eu tenho raízes aqui na cidade, o meu pai é mocoquense, né? Mas o meu avô, em 86, ele mudou para Patos de Minas, onde eu nasci, e conheci a Camila em Ribeirão. Eu estudei em Ribeirão, fiz a minha especialidade em Campinas, tinha voltado para Ribeirão Preto, comecei a namorar com a Camila e aí as raízes mocoquense, a esposa mocoquense, até então era só namorar, né? Viemos casar aqui na cidade e aí não teve jeito, né? É uma cidade maravilhosa e me sinto muito bem-vindo e muito acolhido pelo povo mocoquense. Sim, e hoje em dia eles estão com um projeto aí, na fase final, com uma super clínica, que vão trazer uma super inovação para Mococa, não é verdade? Estamos levantando Clínica as paredes. Carraro Galvani. Exatamente, né? Estão levantando as paredes lá, vamos fazer uma clínica bem bacana, onde a gente vai ter, teremos a parte de endoscopia digestiva, a parte de colonoscopia, uma clínica de vacinas, a parte também da Camila com atuação em prevenção, promoção de saúde, emagrecimento, obesidade. Vai ser bem interessante, bem bacana. Muito legal. E Lucas, eu gostaria de saber um pouco mais sobre... Eu tive várias perguntas que eu te fiz uma chamadinha que você viria aqui. E uma das principais foi assim: o pessoal confunde muito doença do refluxo gastroesofágico e gastrite. Qual que é a diferença mais ou menos entre elas, para a pessoa entender qual ela tem mais ou menos? Bel, né, muitas vezes o fato do paciente confundir, isso é porque as duas coisas andam juntas mesmo, né? É muito difícil eu ter um paciente que tem uma gastrite exuberante e ele não tem nada de refluxo.
Ao mesmo tempo, o contrário também, não é quase impossível para o meu paciente ter um refluxo muito significativo e não ter nada de gastrite, tá? Basicamente, quando a gente usa o termo gastrite, né, eu estou me referindo ao estômago, ao órgão estômago e apenas ele, que é uma inflamação secundária, uma desordem de acidez, né, do estômago. Eu tenho muitas vezes um excesso de produção de ácido, uma diminuição das barreiras de proteção do estômago, em que ele acaba sendo agredido, né, por esse ácido, e a gastrite ela tem várias causas. Eu listo aqui como, a literatura lista como a principal causa de gastrite na população mundial o estresse, porque é o que está mais prevalente na população geral. Mas eu não posso esquecer também de gastrite decorrente dos alimentos, né? Uma gastrite alimentar, uma gastrite infecciosa, né? Por exemplo, com a infecção da H. pylori, que eu quero entrar um pouco mais em detalhes sobre isso, uma gastrite muitas vezes autoimune e tantas outras, né, que existem. A questão do refluxo é quando eu já tenho uma ascensão desse material ácido pelo esôfago e eu tenho aqueles sintomas de azia, má digestão, né? Muitas vezes o paciente piora quando ele deita, porque na posição deitado, o refluxo, né, a ascensão desse material ácido acaba sendo mais prevalente. Meu paciente às vezes me procura com tosse seca, né? É muito comum essa queixa. Tosse seca crônica, né? Às vezes o paciente ele vem da própria Camila, né? Que é infectologista, de outros colegas que são pneumologistas. E ele procura primeiro o pneumologista achando que está com pneumonia, ou otorrino, né? Com dor de garganta, de repetição. Isso é comum. E aí ele, na verdade, tem refluxo. E quais são algumas medidas para o pessoal conseguir ter menos refluxo, menos gastrite? Bel, o que você indica? Olha, não existe falar sobre desordens do trato gastrointestinal, seja ele do trato gastrointestinal alto, que a gente está falando de esôfago, estômago, ou do trato gastrointestinal baixo, sem falar em alimentação. Começa por aí. Eu sempre falo que o meu objetivo é sempre deixar meu paciente bem, com certas liberdades alimentares, porém com o mínimo de medicação possível. Sim. Então as medidas comportamentais, elas são muito importantes para esse paciente, como por exemplo, não ingerir muito líquido junto das refeições, não deitar imediatamente depois de se alimentar e, claro, escolhas alimentares corretas, né? Aqueles alimentos ditos ultraprocessados, eles obviamente vão trazer um fator inflamatório mais significativo para o intestino e piorar essa questão de gastrite e refluxo. A gente tem que ter realmente uma mudança alimentar e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a desbiose que hoje em dia está na moda, né, Lu? E sobre esses alimentos inflamatórios. Bel, eu acho de grande importância esse tipo de material que você publica, né, falando principalmente dessa questão alimentar, porque aquela velha máxima, ela é verdadeira, a gente é o que a gente come. E alimentos muito inflamatórios, eles vão fazer mal não só para o intestino. Nosso corpo é um mecanismo cheio de engrenagens. Se uma delas não funciona, o restante entra em desordem, né? Então, a disbiose, né, que hoje em dia está na moda, né? Vamos falar assim. Uma palavra. Ela basicamente é uma desregulamentação da flora intestinal. É um desequilíbrio da microbiota intestinal. Eu uso um exemplo assim. Imagina que eu tenho um exército de bactérias boas e um exército de bactérias ruins no meu intestino. Elas convivem em equilíbrio. A gente também tem bactéria boa no intestino que nos ajudam na digestão e outras funções intestinais. Quando eu tenho uma queda, né, desse exército do bem, o exército do mal, ele cresce, ele começa a ganhar a guerra. E é aí que eu tenho muitos sintomas de má digestão, distensão abdominal, diarreia crônica. Desbiose, ela é basicamente isso, é um desequilíbrio dessa microbiota. O tratamento em si que é muito variado dependendo da causa. A gente pode usar antibióticos, probióticos, né? Mas claro que a alimentação e controle de estresse e atividade física é a base, é o dever de casa para tratamento dessas doenças. Muito interessante. O papo hoje está muito gostoso, a gente vai para o comercial rapidinho, mas a gente já volta.
Bem-estar é entrar num ambiente que abraça você. É olhar ao redor e sentir orgulho de cada detalhe. Cores e efeitos decorativos transformam paredes em experiências. Dão vida, estilo e personalidade ao lugar onde você vive. Porque bem-estar começa onde você está. Tintas Magicolor. Pessoal, estamos de volta. Hoje com um convidado bem especial, o Dr. Lucas Galvani, especialista em saúde intestinal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, doutor, sobre colonoscopia. Qual que é a indicação, quando deve começar a ser feita, que é um exame essencial para o rastreio de câncer de cólon, né? Essencial e eu diria insubstituível, tá? A colonoscopia hoje, da mesma forma que as mulheres realizam o exame de mamografia por rastreio de câncer de mama, da mesma forma que os homens têm que realizar exame de sangue, toque retal por rastreio de câncer de próstata, a colonoscopia ela é o único exame capaz de detectar o câncer, né, os tumores do trato gastrointestinal baixo, dos cólons, né, o tumor de intestino grosso, de forma precoce. E a indicação, ela é unânime pelo Ministério da Saúde a partir dos 50 anos de idade, tá? Para todo mundo, homens e mulheres, e para aqueles pacientes que têm fator familiar positivo em familiares de primeiro grau, né? Pais, irmãos, filhos, com história positiva para câncer de intestino, antecipa-se em 10 anos, né? A 40 anos de idade. Porém, isso é no geral, na população geral, no assintomático, no paciente que não sente nada. Para aqueles pacientes que têm desordens do intestino, para aquele paciente que tem diarreia crônica, para o paciente que que já teve algum tipo de sangramento junto das fezes, né, sangue junto das fezes, é muito individualizado, né? Tem que investigar. A gente tende a investigar esse exame cada vez, pedir esse exame cada vez mais precocemente, tá? E a grande questão que eu estou procurando nesse exame são pólipos, né? Porque a colonoscopia, eu falo que ela é um exame tão maravilhoso, porque quando eu identifico pequenos pólipos, né, que são pequenas verruguinhas, né, sementinhas de tumor ali no seu intestino, eu tenho a possibilidade, Isabel, de fazer a ressecção desses focos, né, sem corte, sem nenhum outro grande procedimento, sem anestesia geral. E o que o paciente muitas vezes se incomoda é com a questão do preparo. Mas o preparo, gente, ele é uma diarreia. É uma diarreia que você programa um dia de ter, né? Aí é preciso que se faça uma limpeza intestinal para que essa colonoscopia ela não tenha nenhum resíduo. Vídeo, né? Um vídeo que entra pelo intestino para visualizar. E se ele está cheio de fezes, não consegue ser visto. Se eu tiver resíduo fecal, eu não vou conseguir ver nada ali, né? Por isso que ele tem que estar tão limpo. E eu falo que uma diarreia é ruim quando a gente vai para a praia e tem virose, né? Mas uma diarreia que programada eu programei em casa, ó, na quarta-feira da semana que vem eu vou ter uma diarreia programada. Já cancela os... Você não vai no supermercado, você não vai receber uma visita em casa. Cancela o compromisso. Então... E é essencial, e né? frente à possibilidade de você fazer uma ressecção de um pequeno tumorzinho que está no teu intestino, né? E você se vê curado daquele desenvolver um tumor, é um exame, né, muito interessante. Só um detalhe que eu quero que ninguém se desespere aí, a questão de ter pólipos não significa que você tem câncer de intestino, calma lá. A grande maioria, imensa maioria dos pólipos são benignos, mas mesmo alguns benignos, eles têm possibilidade de transformação neoplásica, ele tem possibilidade de se transformar em maligno, tá? É por isso que é tão essencial a gente ficar vigilante nesses pólipos aí. Não, e a coluna, pessoal, igual ele falou, é um videozinho que entra pelo intestino e o médico vai lá e olha todo ele por dentro. É até bonito ver as fotos, né? Aquela foto é você se vendo por dentro, basicamente. Sim. E o que o Lucas falou é incrível, porque o pólipo ele é muito pequenininho, você consegue tirar aquilo ali. E o pólipo, ele seria, dali um tempo, né, de 5, às vezes até 10 anos, que o crescimento dele é lento, seria um tumor. Então você teria que fazer uma
uma ressecção intestinal, às vezes ficar com aquela bolsinha de colostomia, muitas vezes faz uma perfuração na urgência porque tem um tumor. Então, assim, você vai estar evitando um negócio gravíssimo no futuro. O paciente, fazendo uma prevenção correta, ele evita um problema gigantesco lá na frente. É por isso que é tão importante a gente olhar esse intestino por dentro. E quando a gente fala pequenininho, gente, é pequenininho mesmo, tá? É 3 milímetros, é pequenininho. Que a gente vê na imagem, parece grande, né? Mas é exame, a ressonância magnética de maior resolução do planeta seria incapaz de identificar lesões tão pequenas dentro do intestino. Uma tomografia, uma ressonância, como o Lucas falou, ele vê tumores grandes. Exatamente. Né? Que já estão pegando, às vezes, grande parte do intestino, a pessoa que já está com dificuldade para ir no banheiro, né? Já é um caso bem mais avançado. E eu gostaria também de saber um pouco mais, que você falou um pouco antes, sobre muita gente vai fazer endoscopia, não estou sentindo nada, estou bem, estou só com um desconfortinho e tal, e dá H. pylori, que é aquela bactéria. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, para o pessoal entender. Bom, H. pylori é uma bactéria que ela coloniza o estômago, né? E ela inflama as células do estômago, causando gastrite, gerando refluxo, desconforto, sintomas de distensão abdominal, má digestão, né? Dor aqui em cima, tosse e tudo mais, tá? A grande questão é que essa inflamação crônica, ela aumenta significativamente a chance do meu paciente desenvolver tumores, né, do estômago, esôfago e tudo mais, tá? Então, é por isso a nossa grande preocupação na erradicação da bactéria, tá? Eu tenho 2 métodos para fazer o diagnóstico. Infelizmente, só um ele é difundido, né, e mais fácil do meu paciente conseguir, que é a endoscopia digestiva. Infelizmente não, porque a endoscopia digestiva eu não quero avaliar só o H. pylori, eu avalio também se o paciente tem hérnia de hiato, a que nível de gastrite ele tem, se tem lesões como por exemplo úlceras, doença do refluxo, né? E a pesquisa do H. pylori ela é feita por biópsia. O outro método que é menos comum seria um teste respiratório. Esse a gente praticamente não tem disponível aqui, tá? Na clínica eu pretendo colocar, tá? Mas é muito difícil. Normalmente eu encaminho meus pacientes para Ribeirão Preto para fazer. Mas na clínica nova eu pretendo colocar teste de detecção do H. pylori, que é muito simples. O exame ele não tem contraindicação. Basicamente meu paciente ingere uma solução para fazer a reação com a bactéria e ele sopra um balãozinho e eu coloco esse balãozinho com o ar que o paciente expirou dentro do aparelho, o aparelho detecta isso aí. Mas é totalmente inovador e não invasivo. Sim. Então, muitos jovens, né, que às vezes não querem nem fazer endoscopia, acham que não tem necessidade, com esse teste já vai conseguir. É o contrário, né? Os idosos, né? Às vezes tem contraindicação a sedação e tudo mais, para eles é sensacional. É mais interessante. Exatamente. Então, quer dizer, se você fez uma endoscopia, veio H. pylori, tem que ser tratado. Então, tem que procurar um gastro, não pode ver e falar, não é nada, porque dali há muitos anos, porque a gente tem que pensar tudo a longo prazo. Né? Porque a bactéria vai estar ali corroendo teu estômago, não é de uma hora para outra. A longo prazo ela vai te causar problema. Então você tem que procurar o especialista, correto? É isso. E eu gostaria também de saber um pouco mais que muitos pacientes, eles vão, às vezes paciente mais constipado, tal, vai, evacua e tem um pouco de sangue nas fezes. E muitos falam assim, é hemorroida. Às vezes nem paciente que nem tem hemorroida, assim, com diagnóstico fala hemorroida. Então, muitas vezes eu falo, você tem que investigar, não pode achar que você ter uma evacuação com sangue é normal. Não, de forma alguma. Então, sempre deve ser investigado. É uma das queixas assim mais amplas que tem de investigação, né? O sangramento nas fezes, ele pode ser por doenças orificiais, como hemorroida, fissura, coisas completamente benignas, como pode ser coisas mais cabeludas também, como um tumor de reto, né? E hoje em dia, com o advento de ultraprocessados, tabagismo e tudo mais, o tumor de reto em jovens, ele infelizmente tem se tornado muito prevalente. Eu tenho pacientes com 40 e poucos anos, né, com diagnóstico de tumor de reto no consultório. Então, é algo que teve, claro que não é para se desesperar, né? Mas tem que procurar com prioridade. Precisa. O médico gastro, ele precisa olhar isso aí com carinho e procurar mesmo, né? E uma coisa que é interessante também, a gente pensa muito em sangramento vivo, mas você evacuar, às vezes uma diarreia, mais pastoso,
cor de preto, né? Que eles falam, às vezes até com um cheiro ruim, também é preocupante. Isso é então, preocupante. se as fezes não tiver aquela coloração marrom normal, também tem que procurar um gastro, porque você pode estar sangrando na parte de cima. Exatamente. Aí é um sangue já digerido, né? Exatamente. Então também é exatamente. importante. Então sempre olhar. Quando- Por isso que até contraindica vaso escuro, né? O ideal é vaso claro pra gente sempre olhar, isso aí é importante. Isso é uma coisa interessante que você tocou do assunto, né? Observar as fezes faz parte da gente observar a nossa saúde intestinal. Sim. Entendam que lá antigamente, quando não tinha exames, era uma das coisas que os nossos antepassados tinham um parâmetro. Hoje em dia né? o pessoal no celular lá dá descarga nem olha. Exatamente, é preciso observar realmente. É importante. Se tem alguma alteração. Então, pessoal, a conversa tá tão boa. Infelizmente a gente vai acabando o programa hoje, mas com certeza o Lucas virá outras vezes, que eu vou chamar ele com certeza. Foi um prazer nossa conversa. Eu tenho certeza que a gente conseguiu, né, abranger um pouquinho. A especialidade é muito abrangente dele, mas a gente conseguiu falar um pouquinho das principais doenças. E eu gostaria de chamar vocês para seguir. Eu vou deixar aqui a clínica deles, que é Carraro Galvani, o Instagram deles, que eles dão muita dica, vivem fazendo o vídeo, né, Lô? E também o meu Instagram, que é Doutora Isabel Vascular, também dou bastante dicas, não só da circulação, mas eu dou um pitaco também no dos colegas, e muitas vezes eu ponho o arroba deles lá, tá bom, gente? Então até o próximo programa, muito obrigada pela participação, Lucas. Obrigado, Isabel, obrigado a todos por terem assistido, tá? Estou sempre à disposição, nos procure lá nas redes sociais, temos o consultório também, se quiser, né, entender um pouco mais sobre a saúde do seu intestino. É um órgão extraordinário, né? Através dele a gente pode descobrir muitas outras coisas, muitas outras desordens aí do corpo, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo convite, Bel. Até a próxima, pessoal. Até a próxima semana.